Leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso, expondo os anticristos. Item 9. Eles só desempenham seu dever para se distinguir e alimentar seus próprios interesses e ambições. Eles nunca levam em consideração os interesses da casa de Deus, e eles até traem esses interesses, trocando-os por glória pessoal. Parte 2. B. Seu próprio status e reputação. Vamos continuar com a segunda subseção da comunhão, o status e a reputação dos anticristos. Isso também envolve os interesses dos anticristos. Agora, essas três subseções que estamos discutindo: a segurança dos anticristos, seu status e reputação e seus próprios benefícios. Tudo isso está relacionado aos interesses deles. Essas coisas têm alguma relação com o trabalho da casa de Deus? Sim, tem. Qual é a relação? Os anticristos, a fim de se preservarem e salvaguardarem seu status e reputação, podem perturbar e minar o trabalho da Igreja. Os anticristos prejudicam os interesses da casa de Deus e o trabalho da Igreja a fim de preservar seus próprios interesses. Para analisar a natureza egoísta e desprezível dos anticristos, o que esse tipo de pessoa preza, além de proteger tanto sua própria segurança? Eles gostam muito de status e reputação. É isso mesmo. Os anticristos gostam muito de status e reputação. O status e a reputação são sua força vital. Eles acham que a vida não tem sentido sem status e reputação. E eles não têm energia para fazer nada sem status e reputação. Para os anticristos, tanto o status quanto a reputação estão intimamente ligados a seus interesses pessoais. São seu calcanhar de Aquiles. É por isso que tudo o que os anticristos fazem gira em torno de status e reputação. Se não fosse por essas coisas, eles talvez não fizessem trabalho algum. Não importa se os anticristos têm status ou não. O objetivo pelo qual estão lutando, a direção em que estão buscando avançar, está concentrada nessas duas coisas: status e reputação. Quando creem em Deus em um ambiente autocrático, como o da China continental, os anticristos não levam em consideração os interesses da casa de Deus, a fim de garantir sua própria segurança. Parte do que fazem é buscar status com todas as suas forças, agarrando-se firmemente ao poder e controlando a Igreja. A outra parte é que eles estão sempre conversando, trabalhando, andando de um lado para o outro e labutando em prol de seu status e de sua reputação. Esse é o núcleo em torno do qual gira tudo o que os anticristos dizem e fazem. Os anticristos nunca fazem nenhum trabalho real para a entrada na vida do povo escolhido de Deus, e nunca fazem nenhum trabalho real para disseminar o evangelho do reino. Quando pagam um preço, observe por que eles o pagam. Quando debatem ardentemente uma questão, observe por que eles a debatem. Quando discutem ou condenam uma pessoa, observe a intenção e o objetivo que têm. Quando estão chateados ou com raiva de algo, observe o caráter que revelam. As pessoas não conseguem ver o interior do coração das pessoas, mas Deus consegue. Quando Deus vê o interior do coração das pessoas,
O que ele usa para avaliar a essência do que as pessoas dizem e fazem? Ele usa a verdade para avaliar isso. Aos olhos do homem, proteger o status e a reputação de alguém é apropriado. Então, por que, aos olhos de Deus, isso é rotulado como a revelação e expressão dos anticristos e como a essência dos anticristos? Isso se baseia no ímpeto e na motivação de tudo o que os anticristos fazem. Deus escrutina o ímpeto e a motivação do que eles fazem e, no fim, determina que tudo o que fazem é em prol de seu próprio status e reputação, não em prol do desempenho de seu dever, muito menos em prol de praticar a verdade e se submeter a Deus. Os anticristos buscam status e reputação. Portanto, certamente também falam e trabalham a fim de defender seu status e reputação. Eles valorizam seu status e reputação acima de tudo. Se alguém ao seu redor tiver calibre alto e buscar a verdade, e essa pessoa ganhar algum prestígio entre os irmãos e for escolhida como líder de equipe, e os irmãos realmente admirarem e aprovarem essa pessoa, como os anticristos reagirão? Certamente, não ficarão felizes com isso e terão inveja. Se os anticristos têm inveja, digam-me, eles podem se comportar? Não terão de fazer algo a respeito? O que farão se realmente invejarem essa pessoa? Em sua mente, certamente farão esse tipo de cálculo. Essa pessoa tem um calibre muito alto, possui algum entendimento dessa profissão e é mais forte do que eu. Isso é benéfico para o trabalho da casa de Deus, mas não para mim. Será que ela tomará minha posição? Se ela realmente me substituir um dia, isso não será problemático? Devo agir preventivamente. Se um dia ela conseguir se manter por conta própria, não será tão fácil para mim resolver isso. É melhor que eu ataque primeiro. Se eu demorar e permitir que ela me exponha, não saberei quais serão as consequências. Então, como posso atacar? Preciso inventar uma desculpa, encontrar uma oportunidade. Digam-me, se as pessoas querem punir alguém, não é fácil inventarem uma desculpa e encontrarem uma oportunidade para fazer isso? Qual é uma das táticas do diabo? Aquele que pretende bater em seu cão facilmente encontrará uma vara. Exatamente. Aquele que pretende bater em seu cão facilmente encontrará uma vara. No mundo de Satanás, esse tipo de lógica existe e esse tipo de coisa acontece. Para Deus, isso não existe de forma alguma. Os anticristos são de Satanás e são muito hábeis em fazer essas coisas. Eles ponderarão sobre isto. Aquele que pretende bater em seu cão facilmente encontrará uma vara. Vou acusar você de algo, encontrar uma oportunidade para puni-lo, suprimir sua arrogância e soberba e impedir que os irmãos o estimem e o escolham como líder de equipe da próxima vez. Então, você não será mais uma ameaça para mim, não é mesmo? Se eu eliminar esse problema em potencial e remover esse concorrente, não ficarei à vontade? Se sua mente está dando cambalhotas desse tipo, será que eles conseguem se conter externamente e não agir? Dada a natureza dos anticristos, eles conseguem manter essa ideia enterrada dentro deles e não fazer nada? Absolutamente não. Eles certamente
encontrarão uma maneira de agir. Essa é a crueldade dos anticristos. Eles não só pensam assim, mas também querem alcançar esse objetivo. Então, desesperadamente, ponderarão sobre essa questão, quebrando a cabeça. Eles não consideram os interesses da casa de Deus, nem o trabalho da igreja. Eles se importam menos ainda se suas ações estão de acordo com a intenção de Deus. Só pensam em como manter seu status e sua reputação, em como salvaguardar seu poder. Acham que seu rival já representou uma ameaça a seu status? Por isso tentam encontrar uma oportunidade para derrubá-lo. Quando descobrirem que, sem consultá-los, o rival substituiu alguém que estava desempenhando seu dever de forma consistentemente perfunctória, eles verão isso como a chance perfeita para culpar o rival de algo. Na frente dos irmãos, eles dizem: já que todos estão aqui hoje, apresentaremos essa questão para que seja dissecada. Não é um ato ditatorial substituir alguém sem autorização, sem discuti-lo com seus colegas de trabalho ou parceiros? Por que alguém cometeria esse erro? Não há um problema com seu caráter? Ele não deveria ser podado? Os irmãos não deveriam abandoná-lo? Eles se aproveitam desse problema e o exageram para denegrir o rival e elevar a si mesmos. Na realidade, a situação não é tão grave. É perfeitamente aceitável fazer um relatório depois que o dever de um membro da equipe é ajustado ou substituído, desde que esse ajuste ou substituição esteja de acordo com os princípios. Entretanto, os anticristos exageram essa situação. Eles atacam seu rival propositalmente e se exaltam. Isso não é uma manifestação de punição aos outros? Eles podam cruelmente seu rival e fazem alegações exageradas sobre ele. Depois de ouvir isso, os irmãos pensam: o que está acontecendo aqui? Algo não parece certo. O que eles estão dizendo não está de acordo com a realidade. A pessoa cujo dever foi ajustado não o desempenhava com responsabilidade. Isso é um fato reconhecido. Ela foi substituída para defender o trabalho da igreja. Desempenhar o dever dessa forma é uma abordagem séria e responsável e uma manifestação de lealdade. Então, por que rotular isso como um ato ditatorial? Esse é claramente um caso de aquele que pretende bater em seu cão facilmente encontrará uma vara. Qualquer pessoa com algum entendimento da verdade e um pouco de discernimento pode reconhecer de imediato que esses anticristos estão fazendo valer sua autoridade e descarregando suas frustrações em seu rival. Como isso é assumir a responsabilidade pelo trabalho? Como isso é podar a pessoa? Esses anticristos estão fazendo tempestade em copo d'água. É pura retaliação e vingança pessoal. Isso vem da vontade humana e de Satanás. Não vem de Deus. Certamente não vem de uma atitude de assumir responsabilidade pelo trabalho e por seus deveres. Essa não é a intenção deles. Os anticristos expõem suas intenções com muita clareza e algumas pessoas conseguem ver isso. Os anticristos conseguem sentir isso? Sim. Essa é a astúcia dos anticristos. Eles são os mais habilidosos em salvaguardar seu status, em sofismas, em conquistar as pessoas e, principalmente, em ter uma percepção
do coração das pessoas. Eles pensam consigo mesmos. Consigo perceber cada pensamento que vocês têm no coração. Talvez vocês entendam a verdade, mas não conseguem ver através de mim. Eu posso ver através de vocês. Sei quem não se convence com as coisas que digo. Mas eles dizem isso? Não, não dizem. Usam algumas palavras e expressões agradáveis para convencer a todos, para fazê-los pensar que foram sensatos ao podar aquela pessoa. Que palavras usam? Eles dizem: não podei você por motivos egoístas e pessoais. Na verdade, não existe nenhum ressentimento pessoal entre nós. Acontece que, quando você arbitrariamente removeu essa pessoa de seu dever, isso prejudicou os interesses da casa de Deus. Posso fazer vista grossa para isso? Se eu permitisse que você o fizesse, seria irresponsável de minha parte. Não estou fazendo isso para atingir você, nem outra pessoa em particular. Se eu estiver errado, os irmãos podem me criticar e repreender. Não concorrerei na próxima eleição. Quando algumas pessoas ouvem isso, ficam confusas. Elas pensam: parece que eu o entendi errado. Ele está disposto até mesmo a não concorrer nas eleições. Ele não podou essa pessoa para competir por status. Sua ação foi baseada em uma atitude de assumir a responsabilidade pelo trabalho da igreja. Não há nada de errado nisso. Esses anticristos conseguem desorientar algumas pessoas de novo. Os anticristos não são astutos? Eles são extremamente astutos. Pode-se dizer que os anticristos quebram a cabeça, sondam as profundezas de sua mente e empregam todos os meios necessários em prol de seu status e de sua reputação. Há um certo ditado que diz: dê-lhes um tapa e depois ofereça-lhes uma tâmara doce. Será que os anticristos não usarão essa tática? Depois de golpeá-lo, eles podem dizer algumas palavras agradáveis para persuadi-lo suavemente, consolá-lo e levá-lo a achar que eles são incrivelmente tolerantes, pacientes e amorosos. Por fim, você precisa aprová-los e dizer: veja, essa pessoa tem objetivos tão claros em seu trabalho e é tão proficiente nisso. Que habilidade maravilhosa! É evidente que ela tem as qualidades de um líder, e todos nós nos sentimos inadequados comparados com ela. Será que esses anticristos não alcançaram seu objetivo? Esses são os truques dos anticristos. Os anticristos são especialmente traiçoeiros e astutos. Tudo o que dizem é firmemente considerado. Ninguém é mais adepto em fingir. Mas uma vez que tudo está revelado, uma vez que as pessoas viram o que ele realmente é, eles fazem de tudo para se defender e inventam maneiras de remediar a situação e de blefar como forma de salvar sua imagem e reputação. Os anticristos vivem cada dia apenas em prol de status e reputação. Vivem apenas para se deleitar com os benefícios do status. É só nisso que pensam. Mesmo quando sofrem ocasionalmente algumas dificuldades menores ou pagam algum preço trivial, isso é em prol de obter status e reputação. Buscar status, deter poder e ter uma vida fácil são as coisas principais pelas quais os anticristos sempre tramam, uma vez que acreditam em Deus. E eles não desistem
até alcançar os seus objetivos. Se seus atos malignos são expostos em algum momento, eles entram em pânico, como se o céu estivesse prestes a cair sobre eles. Não conseguem comer nem dormir e parecem estar em transe, como se estivessem sofrendo de depressão. Quando as pessoas lhes perguntam o que houve de errado, eles inventam mentiras e dizem: "Ontem estive tão ocupado que não dormi a noite toda, por isso estou muito cansado." Mas, na verdade, nada disso é verdade. É tudo enganação. Sentem-se assim porque estão constantemente ponderando: as coisas malignas que fiz foram expostas. Como, então, posso restaurar meu status e minha reputação? Que meios posso usar para me redimir? Que tom posso usar com todos para explicar isso? O que posso dizer para impedir que as pessoas me percebam? Por muito tempo não conseguem decidir o que fazer e por isso ficam deprimidos. Às vezes, seus olhos ficam fixados num único ponto e ninguém sabe para o que estão olhando. O problema faz com que eles quebrem a cabeça, esgotem toda a linha de raciocínio e eles não querem comer nem beber. Apesar disso, continuam a passar a impressão de que se preocupam com o trabalho da igreja e perguntam às pessoas: como vai o trabalho evangelístico? Com que eficácia o evangelho está sendo pregado? Os irmãos e irmãs ganharam entrada na vida recentemente? Alguém tem causado perturbações ou interrupções? Essas suas perguntas sobre o trabalho da igreja servem para se exibir aos outros. Se ficassem mesmo sabendo de problemas, eles não teriam como resolvê-los. Por isso, suas perguntas são uma mera formalidade que os outros são propensos a ver como preocupação com o trabalho da igreja. Se alguém fizesse um relatório dos problemas da igreja para que eles os resolvessem, eles só balançariam a cabeça. Nenhum esquema adiantaria e, embora quisessem se disfarçar, eles não conseguiriam e correriam o risco de ser expostos e revelados. Esse é o maior problema que os anticristos enfrentam em toda a sua vida. Nesse momento, os anticristos são como uma formiga em uma chapa quente, ocasionalmente balançando a cabeça como se dissessem: "Isso não pode continuar." Em seguida, levam as mãos à cabeça, como se pensassem: "Como posso ser tão tolo? Como pude me envolver nessa questão?" Os anticristos não conseguem aceitar esse fato e só podem suspirar. Trabalham, sofrem e pagam o preço apenas em prol de seu status e reputação, entregando-se a todos os tipos de atos malignos para satisfazer suas ambições e desejos. Ser exposto pelo povo escolhido de Deus é um desfecho inevitável. As pessoas estão fadadas a cair mais cedo ou mais tarde por não buscarem a verdade. Esse ditado se cumpre perfeitamente nos anticristos. Embora habilidosos em disfarces e capazes de falar de forma persuasiva e desorientar os outros, se o povo escolhido de Deus entender a verdade e conseguir discernir a essência de uma pessoa, não importa quão profundamente os anticristos se escondam ou quanto mal cometam, o povo escolhido de Deus poderá discerni-los completamente. Há alguns ditados: persistir no mal causa autodestruição e, se brincar com fogo, você se queimará. Essas são leis objetivas
que governam o desenvolvimento das coisas, estabelecidas por Deus para o desenvolvimento de todas as coisas e de todos os eventos. Ninguém pode escapar delas. Embora o trabalho da Igreja continue sob o governo dos anticristos, sua eficácia diminuiu muito. Alguns trabalhos importantes ainda são controlados por indivíduos malignos, e os arranjos de trabalho da Casa de Deus não foram implementados. Embora cada um dos escolhidos de Deus esteja desempenhando seu dever, não há resultado real, e várias tarefas caíram em um estado de paralisia há muito tempo. Qual é a causa principal desses problemas? É que os anticristos assumiram o controle da Igreja. Em qualquer lugar em que os anticristos detiverem poder, não importa qual seja o escopo de sua influência, mesmo que seja apenas um grupo, eles influenciarão o trabalho da Casa de Deus e a entrada na vida de uma parte do povo escolhido de Deus. Se eles detiverem poder numa igreja, o trabalho da igreja e a vontade de Deus serão impedidos ali. Por que os arranjos de trabalho da Casa de Deus não podem ser implementados em certas igrejas? É porque os anticristos detêm poder nessas igrejas. Qualquer um que for um anticristo não se despenderá sinceramente por Deus. O desempenho de seus deveres só será uma questão de formalidades e de agir sem se envolver. Eles não farão trabalho real, mesmo que sejam líderes ou obreiros, e eles só falarão e agirão em prol de fama, ganho e status, sem proteger nem um pouco o trabalho da igreja. Então, o que é que os anticristos fazem o dia todo? Eles se ocupam em fazer encenações e exibir-se. Fazem apenas coisas que envolvem sua fama, ganho e status. Ocupam-se desorientando os outros, seduzindo pessoas, e quando tiverem reunido suas forças, eles controlarão mais igrejas. Eles só desejam reinar como reis e transformar a igreja em seu reino independente. Só querem ser o grande líder, ter autoridade completa e unilateral, controlar mais igrejas. Eles não se preocupam com mais nada. Não se preocupam com o trabalho da igreja, nem com a entrada na vida do povo escolhido de Deus. Muito menos se preocupam em executar a vontade de Deus. Só se preocupam com quando podem deter poder independentemente, controlar o povo escolhido de Deus e ficar em pé de igualdade com Deus. Os desejos e as ambições dos anticristos são realmente enormes. Não importa quanto os anticristos pareçam ser trabalhadores, eles estão apenas ocupados com os próprios empreendimentos, fazendo o que gostam de fazer e com coisas relacionadas à sua própria fama, ganho e status. Eles nem sequer pensam nas suas responsabilidades ou no dever que deveriam estar desempenhando, e não fazem nada corretamente. É esse tipo de coisa que os anticristos são. Eles são diabos e satanases, que interrompem e perturbam a obra de Deus. No passado, havia um líder a quem confiei 5 tarefas durante seu mandato. Entretanto, depois de 2 meses, nenhuma dessas questões havia sido implementada. Visto de fora, parecia que o líder não ficava simplesmente sentado. Ele estava bastante ocupado e exausto, e você quase nunca o via. Então, com o que ele se ocupava e por que não foi capaz de cumprir as tarefas que lhe atribuí? Havia um problema aqui.
o líder não realizava algumas das tarefas porque não gostava de fazê-las, achando que ultrapassavam seus deveres. Esse era um problema. Além disso, ele tinha opiniões diferentes sobre algumas tarefas, deixando-as de lado intencionalmente. Havia também tarefas que representavam alguns desafios, que exigiam a ajuda de outras pessoas e eram um tanto incômodas, com as quais o líder não queria lidar. Esses foram os cenários que surgiram. Assim, 2 meses se passaram e nenhuma tarefa foi realizada. Algumas pessoas disseram: "É possível concluir todas essas tarefas em 2 meses?" É possível. Todas essas tarefas poderiam ser concluídas em 2 meses. E a maioria delas poderia ser concluída em 1 ou 2 dias. Mas o líder deixou de implementá-las. Quando outra pessoa assumiu e executou essas tarefas, todas as 5 foram concluídas em 1 semana. Vocês acham que esse líder deveria ser substituído? Se vocês se depararem com uma pessoa desse tipo, que não realiza nenhuma das tarefas designadas pelo alto, mas que, superficialmente, parece bastante ocupada, ela é um falso líder. Tais indivíduos devem ser prontamente substituídos ou eliminados. O que vocês acham desse princípio? Não olhem para o entusiasmo exterior deles e para o fato de que parecem bastante ocupados o dia todo. Na realidade, eles não fazem nenhum trabalho real. Eles se mantêm ocupados com assuntos banais. O que eles fazem? Suas ações se enquadram em algumas categorias diferentes. Primeiro, eles assumem tarefas que acreditam ser capazes de realizar, aquelas que são seguras e não envolvem muitos riscos. O que quero dizer com "não envolvem muitos riscos"? Quero dizer que, ao realizar essas tarefas, é fácil evitar cometer erros. Eles não precisam interagir com o alto e podem evitar fazer coisas erradas e serem podados. Além disso, lidam com tarefas em que são proficientes, onde é menos provável que cometam erros. Dessa forma, eles podem evitar responsabilidades e, em grande parte, se proteger de serem podados, removidos ou expulsos. Essas tarefas não envolvem riscos nem responsabilidade. Portanto, eles conseguem responder e lidar com elas. Na realidade, há um elemento oculto nisso. Eles fariam essas tarefas se pudessem fazê-las sem que ninguém as visse? Se não houvesse nenhum benefício pessoal para eles, eles as fariam? Definitivamente não as fariam. Que tipo de tarefas eles preferem? Preferem tarefas relativamente fáceis, simples e que possam ser realizadas sem muito sofrimento. Além disso, estão dispostos a ouvir e decorar mais sermões que sejam de seu interesse e que estejam alinhados com suas noções. Depois de entendê-los, podem discutir esses sermões com outras pessoas, fazendo isso para se exibir e conquistar a admiração delas. Além disso, se a execução dessas tarefas lhes permitir interagir com mais pessoas e fizer com que os outros saibam que estão ocupados trabalhando, que estão em uma posição de liderança e que têm esse status e identidade, eles as executarão. Eles selecionam tarefas dessa natureza. Entretanto, se o trabalho que precisam realizar for complexo e estiver fora do alcance de suas capacidades, se outra pessoa for mais habilidosa do que eles,
E se houver o risco de perderem a reputação se falharem, de serem menosprezados pelos outros, eles não estarão dispostos a realizar essas tarefas. Eles temem o trabalho árduo, a fadiga e o constrangimento de não ter um bom desempenho. Além disso, são particularmente preguiçosos e tendem a evitar tarefas extenuantes e trabalhosas, escondendo-se longe delas. Em vez disso, preferem fazer tarefas que melhorem sua imagem, que sejam fáceis, em que possam agir sem se envolver e conquistar o coração das pessoas, sem serem desmascarados pelo alto. Todos esses são traços inerentes aos anticristos. Quando se trata de desempenhar seus deveres, eles escolhem. Eles têm preferências, planos e até esquemas pessoais. Absolutamente, eles não são simplesmente obedientes aos arranjos da casa de Deus. Em vez disso, fazem suas próprias escolhas. Com relação a certos arranjos do alto, se não concordarem com eles, de forma alguma os implementarão. Ignoram completamente esses assuntos, e os irmãos na igreja não estão cientes deles. Se a implementação desses arranjos do alto entrasse em conflito com certos indivíduos ou ofendesse pessoas, eles os implementariam? Não o fariam. No coração, eles pensam: se o alto quiser que isso seja feito, eu não o farei. Mesmo que o faça, terei de fazê-lo em nome do alto, alegando que foi ordenado por ele. Não posso me dar ao luxo de ofender essas pessoas. Os anticristos são uma espécie astuta, não são? Em tudo o que fazem, eles conspiram e calculam 8 ou 10 ou até mais vezes. Sua cabeça está cheia de pensamentos sobre como conseguir posições estáveis em uma multidão, como ter boa reputação e alto prestígio, como agradar ao alto, como fazer com que os irmãos e irmãs os apoiem, amem e respeitem. E eles fazem o que for necessário para obter esses desfechos. Que senda eles estão trilhando? Para eles, os interesses da casa de Deus, os interesses da igreja e o trabalho da casa de Deus não são sua consideração principal. Muito menos são coisas com as quais eles se preocupam. O que eles pensam? Essas coisas nada têm a ver comigo. É cada um por si e o demônio pega quem fica por último. As pessoas devem viver para si mesmas e para seu status e reputação. Esse é o objetivo mais elevado que existe. Se alguém não sabe como deve viver para si mesmo e como se proteger, ele é um idiota. Se pedissem que eu praticasse de acordo com as verdades princípios e me submetesse a Deus e aos arranjos da sua casa, isso dependeria de se haveria ou não algum benefício para mim e se haveria alguma vantagem em agir assim. Se não me submeter aos arranjos da casa de Deus traz a possibilidade de eu ser removido ou de perder uma oportunidade de ganhar bênçãos, eu me submeterei. Assim, a fim de proteger seu status e reputação, muitas vezes os anticristos decidem fazer algumas concessões. Poder-se-ia dizer que, em nome de status, os anticristos são capazes de suportar qualquer tipo de sofrimento e, em nome de uma boa reputação, eles são capazes de pagar qualquer tipo de preço. O ditado "um grande homem sabe quando ceder e quando resistir" soa verdadeiro para eles. Essa é a lógica de Satanás, não é?
Essa é a filosofia de Satanás para os tratos mundanos e é, também, o princípio de sobrevivência de Satanás. É totalmente repugnante. Os anticristos consideram seu status e sua reputação mais importantes do que qualquer outra coisa. Essas pessoas não são somente enganosas, astutas e perversas, mas também extremamente cruéis. O que elas fazem quando detectam que seu status está em risco, ou quando perdem seu lugar no coração das pessoas, quando perdem o apoio e o afeto dessas pessoas, quando as pessoas não os veneram nem admiram mais e eles caem em desgraça? De repente, eles mudam. Assim que perdem seu status, eles perdem a disposição de desempenhar qualquer dever. E tudo o que fazem é perfunctório, e eles não têm interesse em fazer nada. Mas essa não é a pior manifestação. Qual é a pior manifestação? Assim que essas pessoas perdem seu status e ninguém as admira mais, e ninguém é desorientado por elas, surgem o ódio, a inveja e a vingança. Elas não só não têm um coração temente a Deus, mas carecem também de qualquer pingo de submissão. Além disso, no coração, elas são propensas a odiar a casa de Deus, a igreja e os líderes e obreiros. Desejam que o trabalho da igreja se depare com problemas ou venha a parar. Querem rir da igreja e dos irmãos e irmãs. Também odeiam qualquer um que busque a verdade e tema a Deus. Atacam e zombam de qualquer um que seja leal no dever e esteja disposto a pagar um preço. Esse é o caráter dos anticristos. E ele não é cruel? Essas são claramente pessoas malignas. Em sua essência, os anticristos são pessoas malignas. Mesmo quando reuniões são realizadas online, se eles veem que a conexão é boa, eles xingam em silêncio e dizem a si mesmos: espero que a internet caia. Espero que a internet caia. É melhor que ninguém ouça os sermões. O que são essas pessoas? Elas são diabos. Definitivamente não são pessoas da casa de Deus. Esses tipos de demônios e pessoas malignas provocam confusão dessa forma. Não importa em que igreja estejam. Mesmo que as pessoas com discernimento os exponham e restringam, eles não refletirão sobre si mesmos nem admitirão seus erros. Pensarão que foi apenas um lapso momentâneo de sua parte e que deveriam aprender com isso. Uma pessoa assim, que se recusa absolutamente a se arrepender, não se submeterá, não importa quem a discerne e a expõe. Ela buscará retaliação contra essa pessoa. Quando se sente desconfortável, também não quer que os irmãos tenham a vida facilitada. No coração, ela até amaldiçoa secretamente os irmãos, desejando que coisas ruins lhes aconteçam, e amaldiçoa o trabalho da casa de Deus, desejando que problemas apareçam. Quando algo dá errado na casa de Deus, ela secretamente se regozija e comemora, pensando: ah, finalmente algo deu errado. Tudo isso está acontecendo porque você me substituiu. É bom que tudo esteja desmoronando. Ela fica feliz e tem prazer em ver os outros enfraquecerem e ficarem negativos. Diz palavras de zombaria e escárnio para denegrir as pessoas, e até espalha palavras de negatividade e morte, dizendo: nós, os crentes,
largamos nossas famílias e carreiras para desempenhar nossos deveres e suportar o sofrimento. Você acha que a casa de Deus pode realmente assumir a responsabilidade por nosso futuro? Você já pensou nisso? O preço que estamos pagando vale a pena? Minha saúde não está muito boa neste momento. E se eu me desgastar, quem cuidará de mim na velhice? Ela diz essas coisas para que todos se sintam negativos. Só então ela ficará feliz. Será que ela não está tramando algo? Ela não é sinistra e maliciosa? Essas pessoas não deveriam receber uma retribuição? Vocês acham que essas pessoas realmente têm Deus no coração? Elas não parecem ser crentes genuínos em Deus. Elas fundamentalmente não creem que Deus escrutina as profundezas do coração das pessoas. Elas não são descrentes? Se realmente crescem em Deus, como poderiam dizer tais coisas? Alguns podem dizer que é porque não têm um coração temente a Deus. Isso é correto? Não, não é correto. Por que isso é incorreto? Deus simplesmente não está em seu coração. Elas estão em oposição a Deus. Na realidade, elas ousam dizer tais coisas porque não creem na existência de Deus. Elas acreditam menos ainda que Deus escrutina todos e não acreditam que Deus observa cada palavra e ação, cada pensamento e ideia delas. Elas não acreditam nessas coisas, por isso não têm medo e podem falar essas palavras diabólicas livremente e sem escrúpulos. Até os não crentes costumam dizer: o céu tem olhos, e, quando o homem age, o céu observa. Qualquer pessoa com um pouco de fé genuína não pronunciaria casualmente essas palavras diabólicas dos descrentes. Não haverá consequências severas para os crentes que pensam e falam dessa forma? A natureza disso não é severa? É muito severa. O fato de eles poderem negar a Deus dessa forma significa que são autênticos demônios e pessoas malignas que se infiltraram na casa de Deus. Somente demônios e anticristos ousam clamar abertamente contra Deus. Os interesses da casa de Deus representam os interesses de Deus, e tudo o que a casa de Deus faz está sob a liderança de Deus, sob sua permissão e sua orientação. Está intimamente relacionado à obra de gerenciamento de Deus e não pode ser separado dela. Pessoas que amaldiçoam abertamente o trabalho da casa de Deus dessa forma, que o difamam no coração e querem zombar da casa de Deus, que desejam ver todo o povo escolhido de Deus preso, o trabalho da igreja completamente paralisado e os crentes se afastando de sua fé, que ficarão felizes quando isso acontecer. Que tipo de pessoa é esse? São demônios malignos reencarnados. As pessoas comuns têm caracteres corruptos, são rebeldes de vez em quando e abrigam algumas ideias mesquinhas quando se sentem negativas e fracas, mas não seriam tão ruins nem dariam origem a pensamentos tão perversos e maliciosos. Esse tipo de essência só está presente nos anticristos e demônios. Quando os anticristos têm essas ideias, eles suspeitam que podem estar enganados? Não, não suspeitam. Por que não? Porque acham que o que pensam e dizem é a verdade. Eles não creem em Deus, carecem de um coração temente a Deus, e sua natureza é resistir a Deus.
Exatamente. Essa é a natureza deles. Quando foi que Satanás tratou Deus como Deus? Quando foi que acreditou que Deus é a verdade? Ele nunca acreditou e nunca acreditará. Os anticristos, esses diabos, são iguais. Eles não tratam Deus como Deus, nem acreditam que Ele seja a verdade. Não acreditam que Deus é aquele que criou e tem soberania sobre todas as coisas. É por isso que acham que tudo o que dizem está certo. Eles pensam e agem sem escrúpulos dessa forma. Essa é a natureza deles. Quando os humanos corruptos fazem o mesmo, eles experimentam um conflito interno. Eles têm consciência e percepção humana. Sua consciência, percepção e as verdades que entendem têm um efeito sobre eles internamente, e isso gera conflito. Quando esse conflito surge, ocorre uma batalha entre o correto e o incorreto, o certo e o errado, entre retidão e perversidade, e chega-se a um desfecho. Aqueles que buscam a verdade estão do lado de Deus, enquanto aqueles que não buscam a verdade estão do lado das forças perversas de Satanás. Tudo o que os anticristos fazem é em colaboração com Satanás. Eles disseminam negatividade, espalham rumores e zombam da casa de Deus. Amaldiçoam e difamam o trabalho da casa de Deus e amaldiçoam os irmãos. Até se sentem à vontade quando fazem tudo isso, sem qualquer acusação de sua consciência, sem o menor remorso, e acreditam que suas ações são totalmente corretas. Isso revela totalmente a natureza satânica dos anticristos e revela suas faces feias que resistem a Deus. Portanto, não é exagero dizer que os anticristos são diabos e satanases genuínos. Os anticristos são diabos natos e não são, de forma alguma, receptores da salvação de Deus. De forma alguma, fazem parte da humanidade corrupta comum. Os anticristos são diabos reencarnados. Nascem demônios malignos. É assim que as coisas são. O foco principal dos anticristos são status e reputação. Quando se trata de status e reputação, quais são as ações realizadas pelos anticristos? Eles agem sem escrúpulos, quebram a cabeça, esgotam todos os pensamentos e não poupam custos para gerenciar seu status e reputação. Essas duas coisas são sua força vital, seu tudo. Acreditam que obter essas duas coisas significa ter obtido tudo. Em seu mundo, há apenas status, reputação e seus próprios interesses. Nada mais importa para eles. Portanto, é útil comunicar a verdade, a humanidade, a retidão ou coisas positivas a pessoas como os anticristos? Não é útil. Correto. Isso não é útil. É como tentar dizer a uma prostituta como ser uma mulher em uma casa virtuosa, ou ensiná-la a ser uma esposa e mãe virtuosa. Ela não quer ouvir, não gosta e acha repugnante. O quanto ela acha isso repugnante? Ela repreende você no coração e aproveita as oportunidades para zombar de você, ridicularizá-lo, atacá-lo e excluí-lo. Hoje em dia, na igreja, não há pessoas que, assim que ouvem alguém comunicando a verdade, ou verdades de como se submeter à orquestração e aos arranjos de Deus, ou de obedecer aos arranjos da casa de Deus,
demonstram uma atitude particularmente rebelde? Deve haver. Observem e identifiquem aqueles que apresentam esse tipo de comportamento. Quando você comunica a necessidade de se submeter à soberania e aos arranjos de Deus, eles reagem com uma forte repulsa, pensando: o dia inteiro eles ficam falando sobre submeter-se aos arranjos de Deus, como se tudo fosse arranjado por Deus e as pessoas não tivessem escolha alguma. Assim que você comunica a verdade ou a necessidade de cooperar harmoniosamente, de buscar as intenções de Deus e de agir de acordo com as verdades princípios em seus deveres, eles ficam especialmente repelidos e não querem ouvir. Mesmo que ouçam com relutância, não conseguem ficar quietos e, se de alguma forma conseguirem ficar quietos, é quase certo que tenham adormecido. Quando você comunica a verdade e a necessidade de seguir princípios ao lidar com questões, eles ficam sonolentos e cochilam. Depois de algum tempo sem comunicar a verdade, sem poda, eles ficam cheios de energia. Agem de forma arbitrária e imprudente, tomam decisões unilaterais e, com uma das mãos, agarram-se à reputação e, com a outra, ao status. Eles saltam mais alto do que qualquer outra pessoa e se entregam a todos os tipos de criação de problemas. Todas essas pessoas são anticristos. Todas elas resistem a Deus e podem causar grandes problemas a qualquer momento. Qualquer pessoa que possua a natureza dos anticristos deveria ser classificada como um anticristo. Quando quer agir unilateralmente, ela deve ser contida e impedida. Não há dúvida disso. Alguns podem dizer: e se não pudermos detê-la? O que devemos fazer? Vou contar-lhes uma maneira infalível de detê-la com uma única frase. Quando você se deparar com uma situação dessas, simplesmente diga: se você parar de agir de forma imprudente, de tomar decisões unilaterais e de ter a palavra final, você morrerá? O que vocês acham disso? Vocês acham que um anticristo poderia realmente morrer se fosse impedido de agir unilateralmente? Sim. Como chegaram a esse sim? Os anticristos são assim em seu âmago. Se não podem agir unilateralmente, eles se sentem infelizes e não conseguem continuar vivendo. Exatamente. É assim que eles são em seu âmago e, se não puderem agir dessa forma, ficarão infelizes. Então, essas pessoas são normais? Elas não são normais. Como uma pessoa normal pensaria? Se eu não puder agir unilateralmente, então desistirei. O que há de tão difícil nisso? Isso até torna a vida mais fácil para mim. É assim que uma pessoa normal pensaria. Mas um anticristo se sentirá miserável se você não permitir que ele haja dessa forma. Não há um diabo habitando dentro dele? Portanto, não deixá-lo agir unilateralmente pode fazer com que ele se sinta como se estivesse morrendo. O que significa esse morrer? Significa que o diabo o atormenta e perturba no coração, fazendo com que se sinta incapaz de suportar ou de continuar vivendo, como se estivesse à beira da morte. É isso que significa. Em relação aos anticristos, as pessoas malignas e os diabos que procuram perturbar o trabalho da casa de Deus,
Dizer essa única frase a eles é mais eficaz do que discutir qualquer verdade com eles. Essa declaração é útil para pessoas como os anticristos, pessoas malignas e diabos, que perturbam o trabalho da casa de Deus. Falar a verdade para essas pessoas é útil? Você precisa cooperar harmoniosamente, desempenhar seu dever e lidar com os assuntos de acordo com as verdades princípios. Esse tipo de palavra tem sido dito há muitos anos. Há alguém que não as entenda ou não se lembre delas? Não deve haver. Então, por que algumas pessoas ainda agem unilateralmente? Isso só pode significar uma coisa: elas não têm controle sobre si mesmas. Não são pessoas normais. Sua mente e seu coração não conseguem governá-las. Há algo mais dentro delas que as governa, orientando-as violenta e vigorosamente a agir dessa maneira, precisamente para interromper e perturbar o trabalho da casa de Deus, prejudicar o trabalho da casa de Deus e fazer com que os interesses da casa de Deus sofram perdas. Quem poderia fazer tais coisas? Somente satanases e diabos. Aqueles que seguem a Deus, as pessoas normais, os verdadeiros seres criados, não teriam a motivação para fazer tais coisas. Somente os diabos e os satanases têm a motivação e fazem essas coisas deliberadamente. Vocês se lembraram dessa declaração? Então, encerraremos nossa comunhão aqui por hoje. Até logo!